Meu amigo e minha amiga, quando ele faz o pedido para o INSS, ele demonstra não só fisicamente, né, mas através de laudo, através de exames, através de histórico cirúrgico, e isso muitas vezes não é suficiente, então esse segurado se vê aí sem saída, tendo que recorrer na justiça, né? Por que que o INSS, né, não toma, por exemplo, uma atitude correta, né? Difícil, né, a gente saber, né? Às vezes é pessoal, sei lá o que acontece. As leis existem, nós como população, como povo, perguntamos por que muitas vezes não é cumprida, né? Se nós atendemos todos os requisitos. Bom, quanto tempo leva para o juiz dar uma sentença? O juiz não tem prazo para dar sentença, tá, pessoal? Um processo aí de incapacidade de 1 ou 2 anos, dependendo da localização e o tipo de processo, que às vezes pode ter uma complicação aí, demorar até um pouco mais, tá? Bom, por que o processo contra o INSS é tão demorado, né? É o que eu estou falando, dependendo aí, por exemplo, uma marcação de perícia judicial. Muitas vezes eu já vi casos do juiz pedir uma segunda perícia judicial. Muitas vezes uma documentação faltante, né? Dependendo da localização, a quantidade de processos, tem diversas coisas que podem atrasar. Quando atrasa um processo, né? O juiz demora para dar sentença, você pode fazer alguma coisa? Sim, quando você se sente lesado, você pode fazer uma reclamação na ouvidoria do CNJ, tá? Mas é necessário que você se identifique, né, como reclamante, forneça todos os seus dados do processo, tá? A ouvidoria, ela não aceita, por exemplo, uma reclamação anônima. O INSS recorre da sentença? Muitas vezes sim, pessoal, e nós vamos discutir isso tudo aqui nesse vídeo. Vamos falar de todas as fases do processo, das dificuldades que esse segurado tem, o que pode ser feito, né, com relação aí a dar um adiantamento no processo. Você tem um advogado que está te representando, o que você pode pedir para esse advogado fazer, que vai agilizar, né, no caso, por exemplo, aí uma decisão judicial, quanto tempo demora para você receber, tudo sobre processo judicial, nós vamos falar aqui nesse conteúdo, tá? E como é uma informação muito importante, que como no início do vídeo eu falei, muitos segurados acabam entrando na justiça, mas não sabem, né, o que acontece, como acontece, quando acontece, e nós estamos aqui para esclarecer, para mostrar para você. Então vale muito a pena você prestar atenção no vídeo, adquirir esse conhecimento, porque pode ser a situação que você está vivendo agora e você necessita aí resolver esse problema, tá? Então vale muito a pena, preste bastante atenção. Por exemplo, né, você fica um tempão na justiça para conseguir o benefício, você é chamado por um perito aí no caso de um pente fino ou de uma revisão, e esse perito numa canetada ele suspende aquele benefício que você teve um trabalho, que você acionou a justiça, o magistrado teve que analisar a lei, analisar todo o conteúdo, todos os elementos do processo, você passou por uma perícia judicial, foi analisada a documentação, foi feito um exame, quer dizer, isso tudo tem alguma coisa errada, né? Um benefício concedido judicialmente é todo aquele, né, que foram conquistados através de uma demanda judicial, normalmente após a recusa administrativa do INSS. Nós temos aí o Superior Tribunal de Justiça que irá decidir, né, se o INSS pode cortar ou não benefícios concedidos judicialmente, tanto auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que como nós falamos são os benefícios mais solicitados dentro do INSS e mais que tem ações dentro da justiça, tá? Por exemplo, um auxílio-doença judicial dá muita dúvida no caso para diversos segurados, porque não se sabe o tempo que pode durar, tá? Os prazos de um auxílio-doença, quando você passa por uma perícia no INSS, são prazos muito curtos. Então, geralmente, a probabilidade de você ter um indeferimento, uma negação desse benefício, ela é muito grande, devido ao quê? Devido a esses prazos curtos. Por exemplo, na carta de concessão, quando você tem uma concessão do benefício, né, de auxílio-doença, você recebe uma carta. Nessa carta deve estar especificado a data de término desse benefício. Vai estar a sigla DCB, né, que é a data de cessação do benefício. Se não tiver, são 4 meses apenas. Se você precisar continuar com o benefício porque você ainda não se recuperou da lesão ou da doença, o que você tem que fazer? Fazer um pedido de prorrogação. Se você perder o prazo para essa prorrogação, o INSS vai indeferir. Já nesses casos, como esse, que você não fez o pedido da prorrogação, você pode entrar direto na justiça, tá? Às vezes, o perito lá, tanto do INSS ou da justiça, eles vão analisar toda a documentação, apesar que muitos não olham nem na cara do segurado, tem lá, aparece o rei na barriga, se sentem os deuses, né?
Bom, mas ele pode pegar você em alguns pontos, perguntar para você aonde dói. Você não pode sair do roteiro da perícia, tá? Ele tem um padrão para seguir dentro da perícia. Então muitos, dói aqui, dói ali, dói lá, dói cá. Então isso faz com que o perito se irrite, porque o perito ele não quer conversa com você, o perito está ali para te analisar. Caso você faça ele sair desse roteiro da perícia, ele quer que você saia o mais rápido possível da sala, para ele indeferir o seu benefício, e por ele não quer te ver nunca mais, tá? Lembre-se sempre de falar quais são as maiores incapacidades que você tem. Você pode ter 20, 30 doenças, mas é uma, a pior, aquela que está deixando você incapacitado para participar das suas atividades dentro da sua empresa, no mercado de trabalho. É essa que você deve falar, tá? Só responda quando perguntado. Mas quer dizer que o perito não se pode conversar com ele? Não, não pode, porque ele não é seu amigo, tá? Você está passando por uma avaliação. Ali não é a hora de você falar de problemas pessoais, não é a hora de você chorar, se lamentar, falar de diversas doenças. Fale e foque somente no principal, que é a incapacidade que você tem. Olha, eu tenho um problema tal, a incapacidade é tal. Toma remédio? Tomo. Tá aqui as receitas. É importante toda a documentação atualizada. Como tudo funciona, então preste atenção no vídeo. Muitos segurados recorrem à justiça, demoram um tempão para conseguir um benefício. Quando conseguem, pensam que estão estabilizados, que bom, o INSS vai cumprir as determinações judiciais. Acaba não cumprindo, então muitos segurados com dor de cabeça, principalmente a aposentadoria por invalidez. Parece que os caras têm perfeita noção de perseguição para quem está aposentado por invalidez. A aposentadoria por invalidez não é um benefício concedido assim, de uma maneira que pode colocar em xeque ou colocar em dúvida se o segurado está ou não incapacitado permanentemente para exercer as suas funções ou qualquer outra. Por quê? Porque esse tipo de benefício ele tem que ser comprovado que realmente esse fato da incapacidade do segurado para qualquer tipo de função a que ele exercia ou qualquer outro tipo é comprovado através de perícia. Então, nesse caso de você contestar se a aposentadoria por invalidez ela é justificável ou não, você tem que contestar a decisão no caso do perito, do próprio perito judicial ou mesmo do perito do INSS. Esses benefícios eles dependem de perícia e de decisão dos peritos. O que acontece? Muitas vezes esse segurado ele já vem do auxílio-doença. Não necessariamente é preciso estar de auxílio-doença para passar para a aposentadoria por invalidez. Nós já explicamos isso. Não. Você pode passar pela primeira vez numa perícia do INSS e já ser aposentado por invalidez. Mas isso é um caso que, olha, tem que cair um relâmpago na cabeça do perito para acontecer isso. Muitas vezes esse segurado sofre e marca perícia e entra com recurso administrativo. É necessário diversas coisas para que ele comprove que realmente está incapacitado. Bom, não consegue muitas vezes o INSS, 90% das vezes, e é obrigado a recorrer às vias judiciais. Nas vias judiciais, passa-se por uma perícia judicial. Então, nós não podemos contestar, nesse caso, passando por uma via judicial, um perito judicial que atesta a validade da incapacidade desse segurado, ela pode ser contestada futuramente. Mas, dentro do artigo 101 da Lei 8.213/91, ela regulamenta que o INSS pode convocar para revisão os aposentados por incapacidade permanente, que é esse nome que levou à aposentadoria por invalidez depois da reforma da Previdência. Esses benefícios, mesmo concedidos judicialmente ou administrativamente, eles devem passar por uma revisão, sempre que convocados pelo INSS, sob pena de suspensão de benefício. Esse sob pena de suspensão de benefício já dá a entender que o segurado ele não tem escolha nenhuma. O segurado ele não pode optar por nada, e nada que ele faça vai impedir que o INSS, por exemplo, o convoque. É claro que existem 3 situações que esses aposentados por invalidez eles não podem ser convocados, que é aquele caso, o aposentado por invalidez com mais de 60 anos não pode ser convocado, aqueles que já completaram 55 anos e recebem o benefício há mais de 15 anos também não podem ser convocados, e os portadores da AIDS, tá? Do HIV. Esses são os 3 únicos que não podem nem ser convocados para perícias de revisão no INSS. Mas, como sempre, o INSS recorre, inclusive, dessa decisão. Pelo INSS, um aposentado por invalidez que está 20 anos já afastado, ele deve passar por uma perícia,
Quer dizer, ele está 20 anos afastado do mercado de trabalho, incapacitado para qualquer função, e o INSS quer que esse aposentado ainda passe por uma revisão, e caso o perito achar que ele está bom, que ele não tem mais a incapacidade permanente, pode dar uma alta para ele com 60 anos, 20 anos afastado do mercado de trabalho e falar para ele, ó, volta a trabalhar, que é assim que interpretam. O segurado parece que está pedindo um favor, ou o segurado é uma pessoa que não tem merecimento algum. Ao contrário, o segurado paga o INSS. Para ter direito ao INSS, você precisa pagar o INSS. Existem benefícios que, é claro, são benefícios assistenciais, que não há necessidade de você ter feito nenhum tipo de contribuição. Mas existem alguns requisitos. Por exemplo, benefício de prestação continuada. Quem nunca contribuiu com o INSS tem direito a receber um salário mínimo, mas após 65 anos de idade. Essas pessoas com 60 anos de idade, que estão aposentadas por invalidez, elas não dependem de benefícios assistenciais. Elas trabalharam e pagaram, seguiram ali para ter a qualidade de segurado. A qualidade de segurado ela é feita através das contribuições, lá no mínimo 12 meses. Você não tem direito a um benefício se você não tiver qualidade de segurado. Você é obrigado a estar pagando o INSS, estar dentro do regime geral de previdência para poder solicitar um benefício. E na hora que você mais precisa, é dessa maneira. Vocês desculpem o nome que eu falei, mas é assim que muitas vezes o segurado que contribuiu a vida inteira com o INSS, ele é olhado pelos funcionários ou mesmo pelo perito. E judicialmente, onde há uns anos atrás, era garantido, por exemplo, que pelo número de resultados de processos contra o INSS, era 99% que todos os processos judiciais, o INSS perdia. O que acontece hoje? Antigamente você não tinha essa. Era, por exemplo, você não precisava nem contratar um advogado para entrar na Justiça Federal contra o INSS. Então é muito difícil. E essa briga parece que não vai acabar nunca. E com isso, deixa os aposentados por invalidez completamente inseguros. Nós sabemos que não é um benefício definitivo, mas não é necessário também ficar com tanta pressão em cima desses aposentados. E outra, existem direitos, tá? Nós já falamos aqui que a partir de 5 anos de recebimento de aposentadoria, se o INSS ele pode chamar, tá? Nesse caso, 5 anos que o segurado está recebendo aposentadoria por invalidez, ele é chamado, é cancelado o benefício, ele ainda vai ter 18 meses de mensalidade de recuperação. Isso, pessoal, me perguntaram outro dia nos comentários se serve para auxílio doença ou para outro benefício. Não. A mensalidade de recuperação ela é somente para aposentados por invalidez que voltaram ao mercado ou que receberam alta no INSS. O restante dos benefícios não existe. A mensalidade de recuperação, que é os 6 primeiros meses depois da alta, continua recebendo o benefício no valor normal. Do 7º mês ao 12º mês, recebe 50% do valor do benefício. E os últimos 6 meses, até completar os 18 meses, vai receber somente 25% desse valor do benefício. Então, não serve para auxílio-doença, para BPC, para pensão por... nada disso, tá? E nós estamos falando aqui de aposentadoria por invalidez. Se o seu benefício for cessado, você pode requerer novamente na justiça, tá? Num caso como esse, você entrou com ação judicial, ganhou judicialmente, o INSS depois de um tempo cancelou o seu benefício, você pode recorrer novamente à justiça. Mesmo na qualidade recebendo a mensalidade de recuperação, você pode entrar novamente com o processo que você não perde, tá bom? Essa mensalidade de recuperação. Tem que tomar muito cuidado. E, infelizmente, parece que essa é uma guerra infinita. O INSS se incomoda demais com os aposentados por invalidez. Existem projetos que se arrastam por períodos indeterminados. Mas existe um projeto que, a partir do momento que todo aposentado por invalidez, que ele conquistou o benefício, ele não pode mais ser chamado, tá? Não pode. Apesar que existem alguns casos que nós sabemos que pode haver uma recuperação. Mas não é assim, simplesmente chega e dá alta. A pessoa está afastada tantos anos do mercado de trabalho e colocam o cara, o segurado numa posição, dão alta para ele. E se ele não tem direito à mensalidade de recuperação? Tudo bem, está 2, 3 anos afastado do mercado de trabalho. Mesmo assim, ele volta para a empresa, depois de estar afastado por tanto tempo, porque o contrato fica suspenso, tá? Para quem está empregado, aposentou por invalidez, o contrato vai ficar suspenso. Ele volta para a empresa joga ele num cantinho lá para atender telefone, depois de um ano de vencer a estabilidade, manda ele embora. Ou então, nesse período de estabilidade, força a barra de todas as maneiras para que ele peça a conta, que a empresa não tem mais interesse em manter um funcionário nessas condições, que foi aposentado por invalidez e retorna para a empresa. A empresa não tem interesse. Não vamos ser cínicos aqui de falar que o empresário, ele tem interesse. Ele não tem, não. A empresa vive de produtividade. Se o empregado, no caso, ele não tem mais a capacidade de produção, a empresa manda embora. E aqueles que estão sem emprego, que trabalham por conta, eles estão pior ainda, numa situação muito pior, porque tem que recorrer sempre ao INSS, pedindo novamente um benefício
judicialmente demora, vão ter que depender da família. É uma briga incessante, é revoltante. Esperamos que se resolva. Então é isso, meu amigo e minha amiga. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da informação, da esclarecimento, tirar as dúvidas, né, e trazer esse conhecimento valioso para que você possa, aí, caso você se encontre um dia numa situação dessa, você consiga reverter e saber quais são os melhores caminhos a tomar. É para isso que existe esse canal, tá? Para trazer conteúdos assim que ajudam, né? Como os nossos outros conteúdos já postados aqui já ajudaram muita gente. Eu tenho certeza que você que está chegando aqui agora também vai se beneficiar muito com esses conteúdos. Gostou do nosso trabalho? Dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber, né, diariamente conteúdos com informações atualizadas. E pode ser aquela informação que você está esperando, por exemplo, para resolver um problema de dias, de semanas ou até de meses no INSS, você não consegue uma solução. Nós vamos trazer esse caminho para você e essa solução. E o melhor de tudo, de graça, você não paga nada, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga que sempre me acompanha, muitos estão comigo aqui desde o início do canal. Eu não tenho como agradecer a paciência, o incentivo, o compartilhamento, a interação. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Que esse restante de semana aqui nós possamos ter dias abençoados, né? Que cada dia mais está difícil, né? Acontecem coisas que jamais nós pensaríamos que um dia poderíamos passar, mas o mundo está dessa maneira. Vamos pedir a Deus aí que tudo se resolva da melhor forma, nos traga paz, saúde, prosperidade, que todos nós possamos manter o equilíbrio, tá? Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.